Oi, gente, vamos dar sequência aos nossos estudos e estamos aqui no Super Enem do IFCE, certo? A gente está no módulo 6, que trata das funções elementares, que é a função afim e função quadrática, e eu fiz um breve resumo para vocês de sistemas, porque a gente precisava disso para função afim. E nesta aula de hoje, vamos falar sobre função quadrática, tá certo? Professor Glauber Dantas, UG no Cavanhaque, e professor do Campus Avançado de Jaguaruana. Vamos dar início aos nossos trabalhos. O que é uma função quadrática? Quadrática, quadrado, expoente 2. Então, uma função chama-se quadrática, é toda função de reais em reais, tá certo? Domínio real e contradomínio real, definida por f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, com a pertencente aos reais não nulos. Esse rapaz aqui significa que não pode ser zero, é uma condição necessária para que a função seja quadrática, é que o valor do coeficiente a seja diferente de zero, tá certo? O b e o c podem ser zero. Repara aí que b e c são reais. Chamamos a, b e c de coeficientes. O a é o coeficiente do x ao quadrado, o b, coeficiente do x, e o c é o que chamamos de termo independente. Note que se a função o a for zero, a gente deixa de trabalhar com função quadrática e trabalha com função a função afim, tá certo? Então, é por isso que é importantíssimo que o valor de a seja zero. Vamos fazer o gráfico da função f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Ora, o valor de a aqui nessa função é 1, o valor de b é menos 5 e o valor de c é 6. Por que eu destaquei isso? Só para lembrar para vocês que o sinal faz parte do coeficiente, tá? Então, se o coeficiente é menos 5, você tem que trabalhar com o sinal dele. Para isso, olha que interessante. Se eu substituir x por zero, na função vai ficar 0 ao quadrado, 0. 5 vezes 0, 0. Então, 0 menos 0 mais 6 dá 6. E a gente vai substituindo outros valores para construir gráfico. Para você construir gráfico de função, você substitui valores para encontrar o determinado f de x, e com esses valores definidos, você tem pontos no plano cartesiano. Quando a gente liga todos esses pontos, nós temos o gráfico. Neste caso aqui, esse é o gráfico da função x ao quadrado menos 5x mais 6. Destaco para vocês este ponto, este ponto, este ponto e este ponto, tá certo? São esses pontos que eu costumo destacar, que a gente vai destacar na função afim, na função quadrática, desculpe. O primeiro é o coeficiente do termo independente. Então, toda vez que o x for zero, o gráfico ele corta o eixo das ordenadas lá no valor do termo independente. Segundo, aqueles dois pontos que cortam o eixo das abscissas. Lembra que esse eixo daqui é o eixo x, chamado de eixo das abscissas. Este eixo é o y, que é o eixo das ordenadas. Os dois pontos que o gráfico corta o eixo x são os zeros da função, tá certo? Daqui a pouco a gente vai se lembrar como é que a gente calcula esses zeros. E o terceiro ponto que eu chamei interessante foi esse ponto aqui final. Ele é chamado de V, de vértice da função. Ele é ou o menor ou o maior valor que a função assume.
Tá certo? Quem é que determina isso? Vamos ver as características do gráfico. Primeira característica. O gráfico da função f é sempre uma parábola com eixo de simetria paralelo ao eixo das ordenadas. Tá certo? Vamos lá, voltar para ver. Esse desenho aqui é justamente o desenho de uma parábola. E eixo de simetria paralela ao eixo das ordenadas. O que é isso? Quer dizer que se eu passar uma linha reta aqui, paralela ao eixo das ordenadas, o que tem do lado esquerdo do gráfico é igual ao que tem do lado direito do gráfico. É isso que significa eixo de simetria. Tá certo? Vamos voltar. Se o A é positivo, a parábola tem concavidade voltada para cima. A parábola, o U, fica voltado para cima quando o A é positivo. Matemática tem que fazer sentido. Se o A é positivo, a boquinha do U é voltada para cima. Se o A é negativo, a boca do U é voltada para baixo. Lembre-se, matemática ela tem que fazer sentido. E é essas coisas que você tem que se ligar na vida. Tá certo? A parábola sempre intercepta o eixo das ordenadas no ponto 0, C. Se delta, que é igual a b ao quadrado menos 4ac, for negativo, a parábola ela não intercepta o eixo das abscissas. Se delta igual a b ao quadrado menos 4ac for igual a 0, a parábola tangencia o eixo das abscissas. E se o delta for maior do que 0, a parábola ela intercepta o eixo das abscissas em dois pontos distintos. Tá certo? Aqui eu fiz um esboço que é um quadro resumo. Vamos olhar para esse esboçozinho aqui para você ter noção. Nesses três casos, do lado esquerdo, as três parábolas, a boquinha do U está voltada para cima. A positivo. Aí, olha, nesse primeiro caso, delta negativo, significa que a parábola ela não corta o eixo das abscissas. Tá certo? Se o delta é 0, a parábola ela só toca, ela tangencia. E se o delta é positivo, a parábola intercepta em dois pontos. Tá certo? Da mesma forma funciona quando o A é negativo. Aí, negativo não toca, o delta negativo não toca, delta igual a 0 tangencia e delta maior do que 0 corta em dois pontos. E lembra do que eu falei? Olha o vértice onde é que está. Nesse primeiro caso aqui, o vértice está aqui. Resumo, a parábola ela desce, chega no vértice, sobe. É por isso que a gente chama esse vértice aí de ponto mínimo. Da mesma forma que eu tenho aqui o vértice, a parábola está subindo, chega no vértice, desce. Ponto de máximo, tá certo? Só para lembrar, uma característica interessante e importante da nossa vida. Zeros da função. Vamos lembrar, dada uma função quadrática f de domínio real e contra domínio real, definida por f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, com a pertencente aos reais não nulos e b e c pertencente aos reais, determinando os zeros dessa função, resolvendo a equação ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Gente, de novo, tem que fazer sentido. Cláudio, quais são os zeros da função? Igual a 0. Tá certo? Para isso, a gente pode usar a fórmula resolutiva, que muitos conhecem como fórmula de Bhaskara. Lembra qual é a fórmula resolutiva? Delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Desculpa que aqui não é b, é c. Aqui é c. E x igual a menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a. Temos também as relações de Girard, que relacionam a soma e o produto das raízes da equação com os coeficientes dessa equação. São elas: a soma das raízes da equação é dada por menos b sobre a, e o produto das raízes da equação é dada por c sobre a.
Beleza? Então, o que é que acontece aqui? Eu quero saber se o gráfico intercepta o eixo em 2 pontos, em 1 ponto ou em nenhum ponto. Eu preciso determinar o valor de delta através do A, do B e do C. Tá certo? Mas para encontrar os zeros, eu também posso encontrar pelas relações de Girard. Tranquilo? Vamos ver um exemplo. Vamos determinar os zeros da função y igual a x ao quadrado menos 8x mais 15. Note que o valor de A é 1, o valor de B é 8 negativo e o valor de C é 15. Lembre-se, o sinal faz parte do coeficiente, do número. Com isso, nós temos que delta é igual a menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 15. Vamos fazer essa conta, que eu botei a conta todinha aqui, mas, olhe, numa expressão numérica, primeiro a gente resolve a potência. Menos 8 ao quadrado, menos com menos mais, 8 vezes 8 dá 64. Repare que está aqui 64. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 15, 60. Então, o valor de delta é 64 menos 4, que dá 4. Encontrei delta positivo. Isso significa que essa função ela tem 2 zeros distintos. Com isso, vamos determinar o valor de x. Menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Um erro comum que os alunos costumam fazer é esquecer de colocar o valor de a aqui na parte inferior da fórmula resolutiva, tá certo? Menos com menos dá mais, fica 8, mais ou menos 2 sobre 2. Olha, como eu tenho mais ou menos 2, eu vou quebrar essa conta em duas. Como assim? A primeira com o valor positivo, mais, e a segunda com o valor negativo, menos. Como é duas, eu vou chamar a primeira de x1 e a segunda de x2. X índice 1 é 8 mais 2 dividido por 2. 8 mais 2, 10. 10 dividido por 2, 5. E x2 é 8 menos 2 dividido por 2. 8 menos 2, 6. Dividido por 2, 3. Então, com isso, a gente encontrou os 2 zeros da função, que são eles, 3 e 5. Tá certo? Portanto, os zeros da função são os pontos 5, 0 e 3, 0. Ou seja, eu já sei que o gráfico ele passa por esses 2 pontos. E se eu fosse usar girar, por que eu estou chamando sua atenção nisso? Porque muitas das vezes, lembre-se que no Enem, o tempo é um fator fundamental na sua vida. Muitas das vezes, quando cai uma equação do segundo grau, se você resolver por girar, você encontra esses zeros. Vamos ver. Usando girar, menos b sobre a, vai ficar menos 8 sobre 1. Menos com menos mais, 8 dividido por 1, 8. x1 vezes x2, que é o produto, c sobre a. 10 dividido por 1, 10. Então, eu quero 2 números que a soma dá 8 e o produto dá... Eita, não é 10 não, aqui é 15, desculpa. Foi só um lapso. E o produto dá 15. Tá certo? Como é que eu faço para determinar por Girard? Eu vou para o produto. Me diga quais são multiplicações que você conhece que tem como resultado 15. 1 vezes 15 e 3 vezes 5. Note que 3 vezes 5 é 15 e 3 mais 5 é 8. Então, 3 e 5 são as raízes são os zeros da função, tá certo? Você quer determinar os zeros de uma função por Girard, vá para o produto. O produto ele vai te dizer. Tranquilo? Vamos continuar. Falar do vértice, como eu já chamei sua atenção, que é o ponto de máximo ou ponto de mínimo. O vértice da parábola, representado pela letra V, pelo ponto V, é o ponto de ordenada mínima quando A é positivo, ou o ponto de ordenada máxima quando A é negativo. E aqui vai uma dicasinha para vocês. Olha, quando você estiver fazendo uma questão, lendo um problema,
e no problema aparece máximo ou mínimo, suspeite de função quadrática, porque ela máximo ou é máximo divisor comum, MDC, ou é função quadrática. Mínimo ou é mínimo múltiplo comum, MMC, ou é função quadrática, tá certo? Porque são as duas... são os dois valores que você conhece, são os dois assuntos que você conhece que falam sobre máximo e mínimo. Beleza? Vamos lá. A abscissa do vértice coincide com um ponto médio entre as raízes reais, quando essas existem. Logo, o x do vértice é menos b sobre 2a. Cláudio, como assim, Cláudio? Olha, só para desencargo de consciência. Eu não tenho que a soma, que é x1 mais x índice 2, é menos b sobre a, eu vou dividir isso por 2. Menos b sobre a dividido por 2 vai ficar menos b sobre 2a. Substituindo este valor de menos b sobre 2a na lei de formação da função, a gente encontra o y do vértice. Eu encontro o x do vértice, substituo o resultado da lei de formação, encontro o y do vértice. Só que uma das coisas que a gente tem que ter é se preocupar com o tempo. Então, tem também uma formulazinha, que é y do vértice igual a menos delta sobre 4a. Tá certo? A demonstração dessa fórmula também é só você substituir que você vai encontrar menos delta sobre 4a lá na lei de formação. Ou seja, se ele quer máximo ou mínimo, ou você faz o x do vértice, ou você faz o y do vértice. Depende de quem está fazendo o papel de quê. Eu vou pegar uma questão mais na frente para falar para você isso. Tá certo? E as coordenadas do vértice, elas também são encontradas na forma apresentada, mesmo quando a função não tem zeros. Porque eu comecei esse slide dizendo que depende das raízes, dos zeros da função. E terminei dizendo, mesmo que não seja real as raízes, essa fórmula, tanto de x do vértice quanto de y do vértice, funciona. Tá certo, pessoal? Vamos ver como é que vai funcionar isso. Questão 3 do nosso material, questão do Enem. A questão diz o seguinte: a temperatura T de um forno em graus centígrados é reduzida por um sistema a partir do instante de seu desligamento, T igual a 0, e varia de acordo com a expressão T de T igual a menos T ao quadrado sobre 4 mais 400, com T em minutos. Por motivos de segurança, a trava do forno só é liberada para abertura quando o forno atinge a temperatura de 39 graus. Qual o tempo mínimo de espera em minutos após se desligar o forno para que a porta possa ser aberta? Letra A 19, B 19,8, 20, 38 e 39. Primeiro, aí você suspeitaria calcular o vértice. Fala, Glauber, apareceu o mínimo ali, significa que eu tenho que calcular o vértice. Falei, não, não necessariamente. Nesse caso aí em particular, ele está dizendo a temperatura que eu posso abrir o forno, que é 39 graus. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou igualar esta função a 39 graus. Vamos ver como é que funciona aqui na resolução. Dados da questão. A partir do instante de seu desligamento, a temperatura varia com a expressão menos T ao quadrado sobre 4 mais 400. E a trava do forno só é liberada para a abertura quando o forno atinge a temperatura de 39 graus. Ou seja, se eu quero saber quando é que eu posso abrir, eu tenho que saber quanto tempo demora para chegar em 39 graus. Resultado, menos T ao quadrado sobre 4 mais 400 igual a 39. Aqui eu gostaria de chamar a atenção de vocês para dois detalhezinhos interessantes. Primeiro, o valor de A, o valor de B e o valor de C, a gente só determina quando está igual a 0. Ou então quando a função ela está escrita na forma lá, f de x igual a x mais b mais c. Nesse caso aí, neste primeiro caso aqui,
eu não posso determinar o valor de A, de B e de C ainda, porque não está igual a zero. Tá certo? E outra, minha gente, geralmente você, quando quer resolver uma equação de segundo grau, você busca logo delta. Não. Eu falo para você, é muito trabalhoso o delta. O delta, você chega no resultado garantido. Mas você pode pensar um pouquinho. Tipo assim, eu tenho 400 que está positivo, eu passei para o outro lado negativo. 39 menos 400 dá menos 361. Aí, multipliquei por menos 1, porque toda vez que o coeficiente que está multiplicando a incógnita está negativo, para resolver, multiplicamos por menos 1. Ficamos com t ao quadrado igual a t ao quadrado sobre 4 igual a 361. 4 que está dividindo, passei para o outro membro multiplicando e não realizei essa multiplicação. Por quê? Simples, porque eu sabia que eu ia ter que calcular a raiz quadrada. E uma propriedade das raízes é a raiz desse produto aqui, eu vou fazer a raiz do primeiro e a raiz do segundo. Raiz quadrada de 4 dá 2. Raiz quadrada de 361 dá 19. Se você não sabe qual é a raiz quadrada exata de 361, eu vou dar uma dica para você daqui a pouco. Então, o tempo é 2 vezes 19, 38. Olha, minha gente, eu quero que você olhe para esse 361 aqui, tá certo? A alternativa correta é a letra D, mas eu vou só falar para vocês uma dica. 361, qual é o algarismo das unidades deste número? Tá aqui, é o algarismo 1. E dos números que você conhece, quando eu elevo ao quadrado, aqueles que terminam em 1 é 1 vezes 1, que dá 1, e 9 vezes 9, que dá 81. Então, esse rapaz aqui, 361, se ele tiver raiz exata, ou é 11, ou é 19. Oxe, Glauber, por que isso? Simples, porque 10 vezes 10 é 100, e 20 vezes 20 é 400. 361 está entre 10 e 20. 361 está entre 100 e 400. Então, a raiz quadrada de 361 está entre 10 e 20. Se eu quero a exata, eu vou para 11 ou 19. Nesse caso em particular, a raiz exata é 19. Tá certo? Vamos para mais uma questão, só para a gente verificar como é que funciona a parte do máximo e mínimo. A empresa WQTU Cosmético vende um determinado produto X, cujo custo de fabricação de cada unidade é dado por 3x ao quadrado mais 32. E o seu valor de venda é expresso pela função f de 180x menos 116. A empresa vendeu 10 unidades do produto X. Contudo, a mesma deseja saber quantas unidades precisa vender para obter um lucro máximo. A quantidade máxima de unidades a serem vendidas pela empresa WQTU para a obtenção do maior lucro é... Vamos lá. Preste atenção comigo aqui. Olha. Quem é... Ele quer saber a quantidade de unidades para ser vendida, não é? Se ele quer saber a quantidade de unidades para ser vendida, a pergunta é, eu vou calcular x do vértice ou y do vértice? Note que o x representa a quantidade de unidades. Tá vendo? O produto x, né? A quantidade de unidades. Então, eu vou calcular o x do vértice. Só que nós temos que pensar um pouquinho. Vamos lá. Primeira coisa, o custo é 3x ao quadrado mais 32. E o valor de venda é 180x menos 116. Ele quer o lucro. Me diga uma coisa, meus queridos. Se ele quer o lucro, como é que eu obtenho o lucro? É o valor do meu custo, o valor da minha venda, é a diferença entre a venda e o custo. Tá certo? Portanto, sabemos que o lucro ele é obtido pela diferença entre o preço de venda e o custo. Se eu comprei algo por R$3 e vendo por R$10,
Isso significa que o meu lucro é de R$ 7,00, neste caso, porque eu estou falando do custo todo, tá certo? Com isso, o meu lucro vai ser 180x menos 6, que são menos 116, desculpe. Aqui é 116. Menos 3x ao quadrado mais 32. Aí, menos 3x ao quadrado está aqui. Menos 116 com menos 32 dá menos 138. Tá certo? No caso, eu acabei de determinar a função do lucro. Beleza? A quantidade máxima de unidades a serem vendidas pela empresa é a coordenada x do vértice. Vamos lá. Aqui, o valor de A é menos 3. O valor de B é 180. E o valor de C é 138. Quem é x do vértice? Menos B sobre 2A. Menos 180 sobre 2 vezes menos 3. Menos com menos dá mais. 2 vezes 3, 6. 180 dividido por 6, 30. Portanto, a quantidade de produtos que eu preciso vender é 30. Opção B. Beleza? Com isso, a gente encerra esse módulo 6, tá certo? Eu espero que vocês tenham entendido o assunto. Qualquer coisa, a gente está sempre disponível para ajudar todo mundo. Saúde e sucesso para todos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.